Bom dia, meus amigos do YouTube. Eu estou aqui de volta de novo. É porque eu estou fazendo um curso, estou estudando aí estou sem tempo. Eu tenho outro canal, no YouTube, que é a respeito da Bíblia, né? Eu tenho um canal de pregação no YouTube e prego também no Kawai. E estou meio sobrecarregado. Eu falei que ia dar uns cursos e vou começar a ensinar. Eu estou estudando, estou fazendo a faculdade. Aí tá me sobrecarregando muito, mas eu vou fazer com fé em Jesus. Eu vou conseguir, vou terminar, vou ensinar para vocês muita coisa de eletrônica que muitos não ensina, né? Então eu tô fazendo um pequeno vídeo aqui para mostrar para vocês que muitos técnicos falam assim. Até eu tava conversando com um colega, ele disse que, eu digo, olha, eu vou ensinar a respeito dos componentes. Ele falou, não, mas eu conheço os componentes, eu conheço resistor, capacitor, indutores, conheço todos os componentes. Mas aí eu vou deixar algo aqui, talvez vai deixar você intrigado. Você conhece os componentes, mas você conhece as variáveis dos componentes? Todos os componentes têm as variáveis deles, né? O DNA vai falar como ele se comporta. Não são umas, e não é uma só. Cada componente tem várias variáveis. Então, quando você entender as variáveis dos componentes, aí sim, aí eu sei que você está um fera. Você vai saber como o componente funciona, como ele se comporta. Porque não é só pegar um resistor desse aqui, ó. Pegar um resistor desse aqui e medir ele e saber se ele está aberto, se está queimado. Eu tenho que saber as variáveis dele, né? Eu tenho que saber a corrente que ele suporta. Eu tenho que saber a potência que ele dissipa. Em corrente contínua, em corrente alternada. Eu tenho que saber a tolerância dele. E tem mais outras variáveis que eu não vou falar agora não. Vou deixar para falar depois para vocês. É igual, por exemplo, o varistor tá aqui, ó, esse varistor. O varistor, ele é um componente que só vai atuar quando a tensão ultrapassar o limite dele. Mas não é assim. Esse componente aqui, ele tem as variáveis dele. E se eu tirar ele e não souber? E se ele tiver danificado e eu não souber as variáveis do componente e eu botar outro errado aqui? Né? Com as mesmas especificações, mas na verdade tem alguma coisa nele que é diferente. Aí são as variáveis dos componentes. Agora isso tem tudo, variável em capacitor, variável tem nos indutor, né? Esse ferrite bid aqui, ó, tá vendo? É um indutorzinho que tem um ferrite bid nele, né? Os capacitores, os indutores aqui, ó, né? É o EMI, o temistor, todos eles têm variável. Esse indutor aqui, todos eles têm as suas variáveis. E não é uma só não, são várias variáveis. Você tem que entender o que significa variável, as variáveis dos componentes. Porque as variáveis dos componentes é o DNA dele que vai falar tudo como ele se comporta. O comportamento dele, como é que ele funciona. O MOSFET tem variável. Não, mas eu conheço o MOSFET. Você conhece? Mas será que você sabe as variáveis dele? Como é que ele se comporta? Né? Você sabe? Né? Aqui os diodos short aqui, ó. Diodo em geral eles têm suas variáveis. Diodo Zen, mas o diodo Zen já tem umas variáveis diferentes desse diodo aqui. Esse aqui já tem umas variáveis diferentes de um diodo comum. Então, capacitores. Será que eu posso tirar esse capacitor aqui e botar qualquer um do mesmo valor aqui? Só porque ele é a mesma capacitância, porque esse aqui é 100 por 450. Aí eu pego outro de 100 por 450 e coloco no lugar. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso? É igual esse capacitor que trabalha em circuito de alta frequência, né? Aí será que eu posso tirar um capacitor que trabalha no circuito de alta frequência e botar um que opera em baixa frequência? Será? Então, isso se chama variável. Então, todos os componentes têm variável, tá vendo? Você pegar um capacitor desse aqui, você tirar ele,
e você botar um com os variáveis diferentes, vai alterar o funcionamento do circuito. Vai alterar e vai dar um grande problema, né? Aí você vai ficar com problema sem saber resolver. Então por isso que é bom você conhecer as variáveis. É por isso que eu estou estudando a fundo, para saber como funciona tudo nos componentes. Eu entendendo as variáveis, eu sei como é que funciona a fonte chaveada dessa aqui todinha. Toda. Né? Mas eu quero entender, que eu já sei muita coisa, um bocado de coisa, como se comporta, por exemplo, uma ponte retificadora dessa daqui. Como ela se comporta aqui. Que eu sei que ela vai retificar a tensão, pegar a tensão aqui que vem da rede, né, e vai transformar numa tensão pulsante. Mas eu quero saber como é que ela se comporta aqui. E é isso que a pessoa tem que aprender, né? Aprender. É igual o transformador choque. Eu tenho que entender como é que o transformador choque se comporta. Quais são as suas variáveis, não é isso? Então, aqui na saída aqui eu tenho um circuito aqui que ele é step amp para cima, ou boost, é um elevador de tensão. Eu tenho que saber como é que esse indutor se comporta nesse circuito elevador de tensão, como é que esse diodo se comporta nesse circuito elevador de tensão. Eu tenho que saber tudo isso, né? Então, se eu não souber as variáveis, aí fica difícil de eu entender e aprender eletrônica, porque eu preciso conhecer, a primeira coisa que eu tenho que conhecer é os componentes. Conhecer os componentes tudinho, né? Conhecer, saber quem é quem, mas aí vem essa coisa das variáveis. Eu tenho que entender, pegar um componente, um capacitor desse aqui, ó, que ele tá ligado em Y, e saber qual é a função dele aqui, como é que ele se comporta aqui nesse circuito, quais são as suas variáveis. É isso que eu tenho que saber. Não é só chegar e falar, não, eu conheço os componentes, eu conheço todos os componentes, eu sei quem é quem, eu sei, se eu ver isso aqui, eu sei que é um capacitor, se eu ver isso aqui, sei que é um, um indutor ferrite bid, é um ferrite bid, aliás, não é nem um indutor. Eu sei o que é isso aqui, é um temistor, sei isso aqui é uma ponte retificadora, mas e aí? E você sabe como é que ele se comporta, você sabe como é que ele funciona, você sabe as variáveis que não são uma só, você sabe? Ah, eu sei isso aqui é um MOSFET. Você sabe como é que ele se comporta, quais são as variáveis dele? É isso que eu quero ensinar para vocês também. Porque se eu não souber isso, fica difícil de eu ser um fera em eletrônica. Né? Fica difícil eu ser um faixa preta. Porque se eu não entender, se eu não conhecer as variáveis, aí vai ser difícil de eu entender. É igual eu pegar um tripote desse aqui, ó. Esse aqui é de um relé de nível. Esse tripote aqui, ele tem sua variável nele mesmo. Porque eu varei o funcionamento dele, a resistência dele. Né? Mas mesmo assim, ele ainda tem outras variáveis nele. Tá vendo? Isso é um tripote, isso aqui. Ele tem outras variáveis. Não é isso? Então, nós devemos conhecer as variáveis, porque você vai ficar um fera em eletrônica. Não é isso? Devemos conhecer todas as variáveis. Eu tenho umas plaquinhas aqui, né? Tem umas placas. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. É igual, por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar para vocês um circuito aqui que eu estava analisando aqui. Isso é de um amplificador. Vocês não vão entender aqui. Aqui tá uma garrancheira triste. Eu tava escrevendo aqui de qualquer jeito. A minha caligrafia, a minha letra é meio ruim. E um desenho de qualquer jeito aqui. Aqui eu tava testando a saída desse amplificador aqui, ó. Com a fonte de bancada. Para saber se tem alguma coisa que está em curto. Então, se eu pegar uma fonte de bancada, na hora eu já testo o amplificador. Eu sei se ele tem alguma coisa na saída dele que está em curto. Porque a parte de baixa dele é mais difícil dar defeito. Só dá defeito na de alta. Né? Então, você está vendo aqui, ó. Aqui está o pré-amplificador, né? Aqui está o drive, perdão. E aqui está o transistor de saída. Tá vendo? Esse diodo aqui, você sabe qual é a função desse diodo aqui, ó? Você sabe qual é a função dele? Você sabe, mesmo você sabe na função dele, você sabe as variáveis dele, né? Você sabe as variáveis desses transistores, e aqui está na saída, são transistores, são NPN e PNP,
para NPN, PNP. Você sabe as variáveis do NPN, do PNP. Você sabe as variáveis do resistor. Então, tudo isso é muito importante você aprender na eletrônica. Pois tá bom, eu vou ensinar para vocês a respeito das variáveis. Vou começar a dar aula. Vou ensinar a respeito dos componentes, né? Os componentes, como é que funciona, suas variáveis. Para depois eu vou ensinar como é que eles vão se comportar na placa, né? Na placa. Porque se eu não souber as variáveis do componente, colega, vai ser difícil eu entender o funcionamento do circuito. Porque fica mais difícil. Se eu sabendo as variáveis, eu sei os problemas que vai dar. Se der um problema num componente, eu já sei ligar. Foi isso que aconteceu. Por causa desse componente que essa variável não está mais atuando, morreu. Pronto. É isso que eu quero passar para vocês. Vocês ficam com Deus, um bom dia. Se inscreva de novo no meu canal. Meu canal é Eletricidade Online Sem Fronteira. Que Deus abençoe a todos vocês nesse dia. Que tenham um bom dia. E deixe seu like aí, tá bom? Pois eu vou ensinar você a respeito das variáveis. Se você não sabe o que é variável, eu vou lhe ensinar. Tá bom? Todos com Deus.